Hoje, nós vamos conversar sobre a Hypera Pharma, a maior farmacêutica da Bolsa Brasileira, com um portfólio super diversificado de produtos, onde sua maioria são remédios que não requerem a receita médica para compra pela população. Ela conta inclusive com várias marcas super reconhecidas nacionalmente que já fazem parte do repertório de cuidados do senso comum da nossa cultura, como é o caso de diversas dessas marcas que vocês estão vendo aqui na tela, que vão incluir principalmente relaxantes musculares, remédios para dor, febre, gripe e similares, mas tem também para arranhões. Conta também com fortes marcas de adoçante. Sobre a marca Neoquímica, tem presença no segmento dos genéricos. Tem também uma série de produtos que, por sua vez, exigem prescrição médica e, portanto, esses são menos conhecidos, até porque são menos divulgados. No lado dos produtos que não exigem prescrição, eles têm um marketing bem relevante, inclusive um gasto também com isso, para garantir a força dessas marcas. E conta também com uma série de marcas para skincare, para os cuidados com a pele. Tá gostando do vídeo? Deixa aquele like, se inscreve no canal e venha visitar o nosso site de valuation, link na descrição. Se quiser liberar todas as funções dele, é lá no Apoia-se. Recentemente no mercado, ela chegou a despencar bastante, saindo de uma precificação dos R$ 35 para mais perto dos 30. Apesar de uma recuperação ao longo desses dias nessa semana, ela ainda se encontra abaixo dos R$ 31, e isso se dá por alguns motivos. Em primeiro lugar, houve uma desaceleração do crescimento do mercado farmacêutico no varejo em geral. Parte do que trouxe isso foi a onda de calor, onde no Brasil a gente registrou bem menos casos de gripe, dores e febres. Apesar de uma redução de 30% dos casos de gripe no Brasil, a gente vê a resiliência do setor de medicamentos, porque a queda na venda dos produtos para a gripe foi apenas de 10%. Quando a gente fala do setor de medicamentos, a gente está falando de um setor com uma elasticidade da demanda que não é muito alta. Então a gente está falando de um produto que tem uma demanda mais estável e uma certa previsibilidade. Mesmo com esse momento, com essa desaceleração do setor farmacêutico como um todo, a receita da Hypera cresceu 5% e o seu lucro líquido 6,3%. De todo jeito, devido a esse ajuste das perspectivas, ela teve uma reprecificação na sua expectativa de crescimentos, junto com um momento de endividamento bem alto, até porque 2021 e 2022 ela fez aquisições mais relevantes e atualmente tem uma dívida líquida de 7,6 bi, que de fato, quando a gente compara com o fluxo de caixa operacional da empresa de 2 bi, a gente chegaria a uma relação dívida líquida por fluxo de caixa de 3, alguma coisa, quase 4 vezes, que começa a ficar um pouco mais preocupante. Claro que com o movimento de queda da Selic, isso é uma força que pode minimizar esses custos, mas com a dívida do tamanho que está, com as aquisições e investimentos que ela fez recentemente, esse gasto com a dívida deve continuar apertando um pouco o seu lucro. Porém, a gente viu 2020 1,8 bi de investimentos, 2021 4,4, um volume maior ainda, e 2022, mesmo sendo grande, já reduzindo aqui para os 1,7. E como esses investimentos estão se refletindo em geração de caixa operacional, eu acho que eles estão mandando muito bem. De fluxo de caixa livre nos 9 meses de 2023, eles geraram 885 milhões, sendo 447 no último trimestre. Então, se a gente estimar um pouquinho menos, vamos dizer até uns 280 a 300 milhões no próximo trimestre, a gente chegaria a um fluxo de caixa livre aí de 1,1 bi. O fluxo de caixa livre chegou a ficar negativo em 2021, em 2022 ainda está apertado, mas a gente já viu que quando a gente olha os 3 primeiros meses de 2023, a gente já está num patamar bem maior do que a gente gerou aqui em 2022. Olhando o balanço patrimonial, são 2,2 bi de equivalentes à caixa, com um total de ativo circulante de 8,1 bi, para um passivo circulante de 4,2 bi, então bem confortável no próximo ano. Então, apesar da dívida grande, para o curto prazo, nenhum problema no seu balanço, mas enquanto esse custo financeiro estiver crescendo ou se manter elevado, a gente vai ter, obviamente, um aperto no seu lucro líquido. Com essa queda, ela veio para um PL de 11 vezes, consideravelmente abaixo de todos os valores que a gente tem desde aqui de 2012. Mas isso é relativamente normal, já que o mercado está precificando também uma queda nos seus crescimentos. A gente está falando de uma empresa com uma margem líquida que, mesmo caindo a partir aqui de 2021, pelos 21, 22%,
ainda é uma margem líquida muito boa, muito atrativa. E a gente sabe também que tiveram as aquisições nesse momento, então com o tempo passando, a gente consegue capturar sinergias das aquisições, então é capaz da gente ver uma recuperação dessa margem líquida, mas mesmo mantivendo-se por volta dos 20%, é uma margem maravilhosa. Um ROI crescente, atualmente nos 15,5%, e um ROIC também crescente, batendo aqui os 12,12%, que não é o maior ROIC do mundo, mas é um bom patamar de retorno para o capital investido, só não é nada fantástico. E, apesar da queda do crescimento, ela ainda entregou um crescimento anual composto de 12,88% nos últimos 5 anos. Então, um patamar de crescimento ainda bem considerável e atrativo. Além disso, vale ressaltar que os seus dividendos são sempre muito crescentes, bem estáveis, então uma ótima pagadora de dividendos, mas mais numa linha de dividend growth, porque se a gente olhar o seu dividend yield inicial, está aqui nos 3,99%, que ainda não é tão alto. A gente só aceita um dividend yield desses patamares porque a gente espera que ela consiga crescer esses dividendos e daqui a 10 anos a gente possa ter um yield on cost já bem superior. Mas vamos então ao cálculo do preço justo da Hypera. Venho aqui no nosso site de valuation que eu te convido a conhecer, link na descrição. Digitamos o ticker da ação, ele já puxa alguns dados, a gente vai ajustar esse crescimento. Vou estimar um crescimento um pouco mais conservador, mais perto dos 10, 11%. Vou colocar 10,5%. E pelo método de Peter Lynch, a gente já chega num preço justo pelo método tradicional de R$ 29,00 ou de 40, considerando o retorno através do reinvestimento de dividendos, que dá uma média do preço justo projetado por esse método de R$ 34,89, nos indicando alguma margem de segurança. Venho também para o método de Graham, com os mesmos 10,5% de crescimento, e de desconto vou trazer aqui para os 10,5%, chegando a um preço justo de R$ 34,52, mantendo a nossa média de todos os resultados até agora aqui nos R$ 34,76. Como vocês sabem, eu gosto muito do desconto de fluxo de caixa, a gente já viu a possibilidade dela gerar 1,1 bi, mas você é um pouco mais conservador, 1 bi e 50 milhões, com uma taxa de crescimento de 9%, 10% de taxa de desconto, 3,5% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo. Já puxando aqui a dívida líquida e o número de ações da empresa, a gente chegaria a um preço justo um pouco mais baixo nos 25,75. Ela ainda não está nesse preço, mas já fica como indicador de que ela, podendo continuar caindo, chegando nesse preço é um momento de compra mais exacerbada, com bem mais segurança. Mas vamos continuar aqui o processo. Vamos para o método de Gordon. Vou estimar uma taxa alta de crescimento aqui para esses dividendos nos 6%, que nos traria um preço justo de R$ 32,65. E por final, no desconto de fluxo de dividendos, a gente chega a um preço justo de R$ 24,85, bem similar ao que a gente encontrou no desconto de fluxo de caixa. Dessa maneira, a gente tem que a média de todos os preços justos que a gente calculou até agora daria R$ 30,91, basicamente nos dizendo que a empresa está em linha ali com o seu preço justo. Mas é uma empresa de muita qualidade, sempre mostrou qualidade nas suas operações, tem marcas de altíssimo conhecimento num setor de baixa elasticidade de demanda, um setor relativamente seguro, e então com essa queda recente ela volta a estar, na minha opinião, num patamar que a gente pode começar a comprá-la. Claro que sempre tem chance de continuar caindo, principalmente quando a gente tem uma queda vertiginosa assim, a tendência de curto prazo é para baixo, mas a gente já viu tanto pelos valuations que o ponto de R$ 25,00 seria um ponto de ótima entrada, e numa perspectiva de análise técnica a gente teve várias viradas por volta desse patamar. Então acho que nesse momento, quem quiser botar muito a empresa no portfólio, já pode botar com pequenas compras, sabendo que tem a possibilidade de cairmos até mais perto dos 26, 25, e aí sim seria uma oportunidade mais atrativa ainda. De todo jeito, também é possível encontrar suporte pelos R$ 30,00, onde ela já está passando, e que ela venha se recuperar daqui em diante. Mas isso tudo trazendo as preocupações mais de curto e médio prazo. Olhando para o longo prazo, eu acho uma empresa fantástica, de muita qualidade e que está perto do seu preço justo. E o que acabou acontecendo no fechamento da semana foi que ela, apesar de ter caído, vindo aqui até os 29 alguma coisa, 79 centavos, praticamente recuperou a queda da semana inteira e fechou nos 31,44. Então, reforço mais uma vez que a gente pode ter encontrado suporte aqui, ainda mais que a gente teve continuidade da queda dos juros. Então, estamos num preço ok de compra, agora que já passou dos 31 já não tão incrível.
A margem de segurança vai ficando menor, mas ainda é uma empresa de muita qualidade e, de alvos para baixo, os principais que a gente pode citar são aqui perto dos R$ 27,94, R$ 28, e outro potencial suporte mais para baixo, aqui mais perto dos R$ 25.